Edu, eu também acho que o Londrina mereceu o resultado por tudo que fez. Mesmo no primeiro tempo da Ponte mais contundente, pressionando, a gente via uma organização, né, do time do Londrina. Nós falávamos, inclusive, hoje sobre a questão da troca de treinador, né? O Micali chegou por lá e aí a pressão para o lado dos jogadores aumenta e o Londrina soube responder, né? E conseguiu, digamos assim, fazer um jogo. Você vê, olha só, os gols no segundo tempo agora, tudo contra-ataque, né? Quem puxava o contra-ataque? O centroavante, o Brunão. Né? Ele era que puxava. Então isso daí era tudo estratégia. Deixa os caras vir, eles estão desesperados e nós vamos explorar o contra-ataque. E a estratégia de jogo, é aquilo que eu sempre digo, né? Não adianta nada você escalar bem, falar, não, eu tô escalando esse aqui, A, B, C ou D, mas se você não tiver uma estratégia, se você não tiver para aquilo que você vai enfrentar preparado, você não vai ter êxito no jogo. E foi o que aconteceu. Né? Aparentemente, a Ponte ela não se preparou para aquilo que ela ia enfrentar. Que era um Londrina fechado, que era um Londrina marcando muito, explorando os contra-ataques. Virou uma bagunça, né? O segundo tempo estava totalmente desorganizado. A Ponte só correndo atrás e ela consegue, por exemplo, tomar 2 gols com um jogador a mais. Né? 2 gols. Tava 2-0 a hora que foi expulso o jogador do Londrina e a Ponte ainda conseguiu tomar mais 2 gols com um jogador a mais e não conseguiu criar absolutamente nada, né, com 2 jogadores a mais, com um jogador a mais. Não conseguiu. Então, realmente, uma noite para se esquecer. Eu acho que o problema não é só dentro de campo. Tá, o Diogo Silva falou, o Elvis falou, né? A gente sabe que o problema extra-campo começou a influenciar. Até então, eu tava dizendo, olha, os caras estão correndo uma barbaridade, os caras estão lutando, tá indo, mas a hora que toma o gol, você vê que o emocional derrete o emocional do time da Ponte. Literalmente, derrete. A Ponte não consegue. E o exemplo, sabe o que é ou não? É você analisar o primeiro tempo de hoje e depois o segundo tempo. É simples, é só analisar. Como é que pode um time que joga um primeiro tempo como jogou o time da Ponte, criando, chegando, né, perdendo gols, né? E depois do segundo tempo? É um time totalmente diferente. Não dá pra entender. Tigrão falou, eu falei, olha, se a Ponte voltar pro segundo tempo, como ela começou o jogo, ela vai empatar e vai virar. Porque ela tinha contundência, ela tinha, mas aí é o emocional, né? Não adianta, não tem como. Não teve o ajuste, as substituições não andaram, né? O Miguel, ele faz o gol, mas praticamente que ficou sumidaço. O Elvis também, que é o jogador de pisar na bola, de fazer o time evoluir, de fazer o time criar, né? Não conseguiu jogar bem também. E aí nós vimos o que aconteceu. Então é lamentável, né, o resultado. É lamentável tudo que está acontecendo com o time Ponte Pretano. E, claro, o torcedor quer uma resposta. Seja ele fora ou dentro de campo. Mas agora, Edu, começou a ter a resposta, não resposta fora e também dentro do campo, os jogadores não estão conseguindo dar essa resposta ao torcedor. É triste e o resultado realmente é complicadíssimo. E olha lá se não vier mudanças, principalmente na comissão técnica, hein?